Meus queridos irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja com todos. Aqui é o pastor Wilson Júnior, professor da EBD Slide. E chegamos agora à nossa 12ª lição, que será estudada no dia 23 de junho de 2024. Já estamos aí chegando ao final do segundo trimestre. Acredito que todos os irmãos aí, os alunos, professores, já estejam de posse da nova revista e que em brevemente nós teremos aí este mesmo material de qualidade confeccionado, preparado com muita dedicação, com muito zelo, muito cuidado pelo pastor, pelo professor Azeniel, que tem aí décadas de experiência no ensino cristão e sem sombra de dúvida, ele estará preparando o material com excelente qualidade, assim como tem sido os demais, para a próxima revista, para o terceiro trimestre. Então, não deixe de acessar os nossos sites, os nossos portais, nossas redes sociais, adquirir o nosso material, contribuir para o avanço, o crescimento do nosso ministério, que é um ministério, essa dedicação que temos tido para levar para você um material de qualidade, ajudando no dinamismo da sua aula, deixando a sua aula mais interativa, mais participativa, com um bom visual, bem dinâmico, sem sombra de dúvida. Quando você adquire o nosso material, está nos abençoando e nos incentivando a continuar avante, tá bom? Então, acesse o nosso site, o site da EBD Slide, curta os nossos vídeos, inscreva-se em nosso canal e siga-nos nas redes sociais, tá bom? E estamos aqui para continuar servindo conforme a vontade do Senhor Jesus. Então vamos para mais uma lição, que é a lição de número 12, cujo título é A Bendita Esperança, a marca do cristão. O texto áureo nos diz: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática nos diz: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. A leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 8, versículos 18 ao 25, e aí você faz aquela leitura dinâmica, aquela leitura responsiva com a sua classe, para que eles se familiarizem com o texto sagrado, tá bom? Faça sempre assim, que aí desenvolve na sua classe o gosto pela leitura e principalmente a leitura da palavra de Deus. Os objetivos da lição: primeiro, mostrar o alvo da esperança cristã, explicitar a doutrina da esperança cristã, enfatizar a esperança cristã como a âncora da alma do crente. Meus queridos, a bendita esperança é vista como uma marca do cristão peregrino, porque, à luz da Bíblia, ela está tratando da confiança que ele tem para com as promessas de Deus. O cristão tem a certeza plena de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. Então, sabemos que o Antigo Testamento, das mais de 300 promessas acerca do Messias, no Antigo Testamento, sobre o seu nascimento, sua vinda e como seria a sua peregrinação e a obra que ele realizaria, foram cumpridas em Jesus, no Novo Testamento, na íntegra. Então, se as mais de 300 promessas, as mais de 300 profecias referentes à primeira vinda se cumpriram, sem dúvida, as da segunda vinda também se cumprirão. Vamos para a introdução da nossa aula. Desde quando o crente nasce de novo, ele é convocado a viver uma vida de esperança. Nesse sentido, a esperança cristã tem o seu fundamento na ressurreição do Senhor Jesus, e nós confirmamos isso na primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos.
Então, amados, o cristão que vive a bendita esperança não esboça atitude desesperadora, seja qual for a circunstância, pois não é ignorante quanto ao que vai acontecer no futuro. Por essa razão, Paulo pede que não vivamos como os ignorantes, como os nécios, como os neófitos, como aqueles que não têm esperança, como nós já lemos em 1 Tessalonicenses 4,13. Mas devemos viver como servos de Cristo, sendo identificados nele, expressando fé, esperança, amor, atitudes que realmente caracterizam a vida do crente. É uma obra poderosa de Deus que move a Igreja de Cristo a trabalhar pela causa do seu reino. Como o próprio apóstolo Paulo disse que se esperássemos por Cristo somente nesta vida, seríamos os mais miseráveis de todos os homens. Então, a nossa mente, o nosso coração, os nossos olhos precisam estar sempre voltados para o céu. Assim, a lição desta semana tem o propósito de expor o ensino da esperança cristã e o quanto ele é importante em nossa jornada para o céu. Vamos para o primeiro tópico, tópico 1, para onde aponta a esperança do cristão. Subtópico 1.1, a esperança cristã. De acordo com o Novo Testamento, a esperança é uma expectativa favorável e confiante que se fundamenta ao que não se vê, ao futuro, como está em Romanos 8:24, que faremos a leitura agora. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Por isso, queridos, existe uma diferença de fé e esperança. Fé aponta para o presente, esperança aponta para o futuro. Quem vive firmado em Deus se aquieta, não importa a circunstância, pois sabe que tudo ele controla muito bem. O cristão que vive a bendita esperança evidencia-se pela paz e tranquilidade que sente na alma, bem como pelo amor que manifesta para com as pessoas. É firmado nessa esperança imorredoura que o cristão peregrino vai seguindo sua viagem sem temor para as mansões celestiais. Nesse caso, ela pode antecipar aquilo que é bom. Não por acaso o apóstolo Paulo escreve que a esperança do cristão foi estabelecida por meio de Cristo, a esperança da glória e a esperança nossa. Portanto, do ponto de vista bíblico, podemos dizer que a esperança é a confiança no cumprimento de uma grande expectativa. Então, amados, esperar no homem pode nos gerar decepção, frustração, mas o Senhor Jesus nunca nos decepciona. Imaginem, por exemplo, aquele homem que estava diante do tanque de Betesda. Não teve ninguém da sua religião para ajudar, logo, ele estava decepcionado com a sua religião. Não tinha ninguém dos que estavam ali com ele, dos seus amigos, até porque ele já estava ali há muitos anos, há décadas que ele estava naquele lugar, mas ninguém o ajudava. Ele pode ter desenvolvido decepção com seus amigos. E por que não dizer consigo próprio, frustrado, revoltado, chateado, mas aparece um que não decepciona. Tanto é que quando Jesus conversou com ele, a primeira coisa que ele disse é que não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Ou seja, ele estava esperando pelas pessoas. Mas aí, quando você espera em Jesus, ele não decepciona. Ele sempre está presente, nos dando vitória, nos abençoando, abrindo as portas e, sem sombra de dúvida, nos garantindo a salvação. A esperança nas cartas do apóstolo Paulo, subtópico 1.2. O assunto da esperança cristã está bem presente nas cartas apostólicas de Paulo.
Nelas, percebemos a esperança na ressurreição dos mortos em Cristo. Meus queridos, antes de tratarmos especificamente da esperança no Novo Testamento, de modo geral, vamos defini-la no aspecto bíblico, a qual é vista como a confiança no cumprimento de um desejo ou de uma expectativa. Como estamos lendo aqui, a esperança do cumprimento da promessa, que é o segundo ponto, e a esperança da justiça, que está em Gálatas capítulo 5, versículo 5. Então, a segunda virtude mencionada, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 13, fé, esperança e amor, né, se baseia na confiança em Deus. Cristo é a nossa esperança, o símbolo da esperança é a âncora. A esperança apresentada no Novo Testamento é ligada fundamentalmente ao Evangelho de Cristo, deixando claro que Jesus é sua maior esperança. Dele obtivemos acesso à graça. Ele nos concedeu os mistérios da riqueza da glória, aguardamos e vivemos dominados pela bendita esperança. A esperança do Evangelho, como também está escrito em Colossenses capítulo 1, versículo 5. A esperança do arrebatamento da igreja, 1 Tessalonicenses 5:8. A esperança da vocação, Efésios 1:18. A esperança da vida eterna, Tito 1, versículo 2 e 37. E, finalmente, a esperança do aparecimento da glória de Deus e do Senhor Jesus Cristo, como está em Tito capítulo 2, versículo 13. Então, como eu estava dizendo, irmãos, essa esperança neotestamentária está firmada em 5 pilares. 5. Cristo é a fonte de nossa esperança, na mensagem da vida eterna, na esperança da ressurreição, na volta de Cristo Jesus para nos buscar e na transformação, pois seremos no futuro como Cristo é. Isso não é utopia, isso é verdade, isso é fato, e não tem como se questionar isso que veio da boca do próprio Deus, que está exarado nas Santas Escrituras. Nós seremos como Ele é. Não há como cristão não ser firme, constante, abundante na obra do Senhor, frente a essa gloriosa esperança. Ela é encorajadora e inspiradora, levando-nos a viver em santidade, piedade, totalmente comprometidos com Deus, visto que Ele nos disponibilizou o melhor para a nossa vida, tanto agora como no futuro, conforme vemos em suas promessas. Como Paulo está dizendo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, a esperança aparece como a segunda virtude mencionada ali, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 13, que diz: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, ou caridade, na versão corrigida. Estas 3, mas a maior destas é o amor, ou seja, a caridade. Deus, o autor da nossa esperança, subtópico 1.3. Essa esperança é uma consequência do Novo Testamento em Cristo Jesus, de modo que esse processo envolve uma obra plenamente sobrenatural, espiritual, como está em 1 Pedro 1:23, que diz o seguinte: sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Pela ótica bíblica, nos é assegurado que Deus é o autor da nossa esperança, uma vez que desde o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, ele fez a promessa para a salvação de todos. Por meio de Jesus Cristo, nossos pecados seriam perdoados e a comunhão com Deus restaurada. O Espírito Santo passaria a morar em nós, ensinando-nos e capacitando-nos para sermos como Jesus Cristo é. Deus é o autor da nossa esperança, porque é dele que vem o amor e a graça que nos salva, o que revela também o seu cuidado especial por nós. Por isso, Deus é o autor da nossa esperança, conforme o apóstolo Paulo mostra em sua carta, Romanos capítulo 15, versículo 13, que nos diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença,
para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Logo, por meio dessa viva esperança, estamos prontos para suportar perseverantemente todos os dissabores ao longo da nossa jornada. Meus amados, está agora escrito em Hebreus 10:32, lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Meus queridos, Deus é o autor da nossa esperança, porque Ele é fiel, cumpre o que promete, pois não é o homem para que minta. Ainda que venhamos a negá-lo, Ele permanece fiel. O cristão pode ter a certeza de que tudo o que está escrito na Bíblia, com relação à promessa do novo céu e nova terra e a punição dos pecadores, se cumprirá, pois Deus não mente. Ora, a nossa fé tem sido provada pela história por meio das perseguições cruéis e muitos outros desafios que sempre nos testaram. Entretanto, a Igreja de Cristo nunca sucumbiu a eles, sempre prosperou e floresceu por causa de uma esperança gloriosa que nunca puderam tirar de nós a confiança na vida eterna com Deus, como está em Atos capítulo 20, versículo 24, que diz assim: mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Meus queridos, Deus é o autor da nossa esperança, pois assim como ressuscitou a Jesus Cristo, fará de igual modo para com todos os santos. Sabemos que a ressurreição de Cristo é o fundamento da esperança do cristão na vida depois da morte. Como está escrito que ele venceu a morte, não há mais por que temê-la. Tudo isso nos traz alegria e assim podemos seguir nossa jornada sem nada temer. Mesmo tendo que passar pela porta estreita e pelo caminho apertado, temos a certeza do que nos aguarda amanhã. A esperança divina nos encoraja, nos fortalece para enfrentar as lutas desta vida, pois temos a certeza de que Deus, o autor da esperança, está conosco, cuidando de nossas vidas e tem promessas grandiosas para todos nós. Tópico 2. A perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia focaliza o futuro, subtópico 2.1. A história da criação se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar os acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que tudo volte a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz à abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo, como está em Efésios capítulo 1, versículo 10. De tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Meus queridos, toda a Bíblia trata de doutrinas pertinentes às promessas de Deus, envolvendo nossas vidas e a vinda de um futuro novo e glorioso. Basta olhar para a teologia escatológica para perceber que ela abrange assuntos que tratam sobre a segunda vinda de Cristo, o juízo final, a ressurreição dos mortos, a nova criação e o estabelecimento do reino de Deus. Essa matéria escatológica é imprescindível para nós, porque se trata da parte da teologia cristã que nos incentiva a olhar para o futuro de modo encorajador, esperançoso, na certeza de que a vida eterna com Deus virá. Essa promessa originou no Éden com o descendente da mulher e se revela hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras, como está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar.
jamais podemos negligenciar os assuntos escatológicos, o que tem sido feito por muitos. Isso acontece porque alguns têm se voltado para tal temática apenas por curiosidade, outros para polêmicas. Na verdade, a escatologia bíblica é para gerar no crente esperança, alegria, gozo, paz, segurança, pois revela que tudo o que Deus prometeu em sua palavra se cumprirá. Foi nesse sentido que João disse que é bem-aventurado aquele que lê o Apocalipse. Um estudo sério da escatologia nos ajudará a crescer mais e mais na fé, na santidade e nos dará firmeza para suportar as adversidades deste mundo. A escatologia também nos ajuda na compreensão de que a nossa vida não se limita apenas ao tempo presente. Vai muito além, pois seu desfecho final é a eternidade com Deus. Quem se ancora nessa esperança terá consolo e força para seguir em frente sem desistir. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Subtópico 2.2. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas os cristãos se consolam e se alegram no que a Bíblia diz a respeito do futuro, como está em Romanos capítulo 15, versículo 4, que diz assim: porque tudo o que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. O crente salvo, que é consciente das promessas de Deus em relação ao futuro, descansa e segue sua jornada sem qualquer temor, ainda que haja enfermidades, doenças incuráveis neste mundo, dor, morte. A palavra garante que a ressurreição e a transformação do corpo ocorrerão e o mal também será erradicado para sempre. Por meio das Escrituras Sagradas está garantido que a vitória contra a morte e o pecado é certa, pois semelhante ao que aconteceu com Cristo, que morreu e ressuscitou por causa desse evento salvífico, o cristão pode crer que o pecado e a morte não terão mais domínio sobre sua vida, mas sim que terá a vida eterna para sempre. O cristão é consciente também de que, ainda que sofra injustiça, perseguição e sofrimento por parte daqueles que desprezam a palavra, o julgamento divino virá. Por isso, deixa tudo nas mãos de Deus. Nesse aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nos aguarda na eternidade com Cristo é glorioso e incomparável, em que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória a ser revelada em nós, como está em Romanos 8,18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo ao coração do crente. Amados, mas o grande gozo que o estudo da escatologia traz para nós, que somos salvos em Cristo Jesus, é a certeza de que iremos participar do seu reino eternal no futuro. Será o tempo em que a profecia que prediz que Jesus reinará como grande rei de toda a terra se cumprirá. E os santos salvos participarão desse maravilhoso reinado marcado de amor, paz, alegria e justiça. São todas essas promessas que enchem nosso coração de gozo e nos incentivam a viver mais e mais em santidade. Nela, encontramos um Deus soberano que governa as nossas vidas e age em favor de seu povo. Por que uma doutrina da esperança? Subtópico 2.3. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo,
da transformação dos que estiveram vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpra, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir, como está em Hebreus 10, 23, que diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Todos devem saber que é de grande relevância para a vida cristã uma doutrina da esperança, pois, firmada na palavra de Deus, esse ensino destacará que o cristão vive com uma esperança que não pode ser destruída, porque crê na promessa revelada da Escritura. Viver por meio dessa teologia bíblica é ter a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas e que o desfecho de tudo é a vida eterna com Ele e a restauração de todas as coisas. Tópico 3. A esperança cristã como âncora da alma. Nossa esperança como âncora, subtópico 3.1. Podemos descrever a âncora como uma pesada peça de ferro presa a uma corrente grossa e lançada ao fundo do mar, com o propósito de manter um navio parado. E aí nós vemos isso em Atos 27, 29. E temendo ir darem alguns rochedos, lançaram da popa 4 âncoras, desejando que viesse o dia. O escritor aos Hebreus descreve a esperança cristã como uma âncora da alma, segura e firme, durante a jornada com Cristo. Ela representa tudo o que sustenta e estabiliza a alma do crente em tempos de incertezas. Meus queridos, a esperança do crente, ela é descrita como âncora, no sentido literal, pode ser definida assim, né? Como nós lemos, uma pesada peça de ferro, presa a uma grossa corrente, que é lançada ao fundo do mar, a fim de manter o navio parado. Representa tudo que sustenta e dá firmeza em tempo de sofrimento ou violência. A ideia central dessa palavra é que ela quer exprimir apoio, estabilidade, segurança e firmeza. Tomando esse objeto como um recurso para falar da esperança, o escritor aos Hebreus tensionava falar da importância da esperança e da fé para a vida dos salvos em Cristo. Em meio às lutas e perseguições, os cristãos deveriam se manter firmes na esperança de Jesus Cristo, pois ele é o nosso sumo sacerdote que, por meio do seu sacrifício na cruz, entrou no santuário celestial. Por que a esperança do crente é a melhor? Subtópico 3.2. Essa esperança que traz certeza à alma do salvo não pode ser comparada com a esperança dos ímpios. O apóstolo Paulo afirma que sem Cristo não há esperança para o ser humano, como está em Efésios 2,12, que diz o seguinte: que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Meus amados, nossa esperança é melhor porque está firmada em Deus. Ele é a fonte da nossa esperança. Como Deus é fiel e imutável, poderoso e justo, podemos descansar no que promete. Isso é fato. Você pode ficar tranquilo nas promessas do Senhor. Quem firma sua esperança no homem não pode estar seguro, pois em sua própria constituição humana o homem é falho, pequeno, não é absoluto. Nós, como diz o salmista, confiamos plenamente em Deus. Vivendo essa melhor esperança, o cristão não vive sem sentido. A vida em tudo tem significado. Seu corpo é para Deus, seu louvor é para Deus, seu viver é para Deus, tudo o que faz, pensa e realiza para Deus. Ele é consciente de que um futuro melhor o aguarda. O próprio Senhor Jesus falou que aqueles que deixaram tudo para segui-lo já teriam o começo de uma vida melhor aqui e, por fim, a vida eterna. Dessa forma, trata-se de uma esperança vã,
Por consequência, há diversas esperanças presentes na cultura humana. Por exemplo, há religiões que expressam sua esperança em uma história cíclica, como no hinduísmo, em que a vida é vista de acordo com o ciclo de nascimento, morte e reencarnação. Outros povos buscam pautar sua esperança em astrologia, quiromancia, dentre várias práticas pagãs que a Bíblia proíbe. Na política, muitos fundamentam suas esperanças em ações revolucionárias que não passam de ilusão. Meus queridos, firmado na melhor esperança, o cristão não tem desespero como aqueles que não possuem esperança. Por mais que vivem em um mundo de desafios, problemas, lutas, estresse, depressão, dentre outras coisas, ele recebe alento, conforto na esperança, que é a âncora da sua alma. Para os que não têm Deus na vida, parece que tudo está sem controle neste mundo e que o final será triste, sem vida. Para o crente é o contrário. Deus está no controle de tudo e o final será a eternidade plena com Deus nos céus. Em síntese, podemos dizer que toda esperança fora de Cristo é vazia, sem sentido. Já a esperança em Cristo é segura, consoladora e com propósito, como está em Colossenses 1:27, que diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Por fim, amados, podemos asseverar que a esperança do cristão é a melhor porque ele tem compreensão, por meio das Sagradas Escrituras, de que não há morte para quem vive em Cristo, mas sim vida. Por meio da morte de Cristo Jesus, nos foi garantida a vitória contra a morte e o medo. Vivemos hoje na certeza de que nossa vida será eterna com Deus nos céus. Mantendo firme a esperança, subtópico 3.3. À luz do Novo Testamento, afirmamos que a segunda vinda de Cristo é o grande motivo para o crente permanecer firme e manter sua esperança, de modo que isso requer uma vida de pureza para desfrutar da promessa de ser como Jesus é. Naqueles dias, os discípulos de Cristo entendiam que a sua vinda seria de maneira iminente, isto é, poderia acontecer a qualquer momento. Semelhantemente, devemos estar em prontidão, aguardando o dia em que o nosso Senhor arrebatará a sua igreja. Meus queridos, para manter-se firme na esperança e não vacilar, é preciso olhar sempre para Cristo. Por meio de seu exemplo, amor, pureza, santidade e verdade, nós podemos seguir em frente, pois é o nosso maior padrão de vida. Firmados nessa esperança, viveremos em comunhão uns com os outros. A união com outros irmãos é para encorajá-los, orar por eles, compartilhar os dons e experiências maravilhosas, contribuir para afirmar cada vez mais o irmão, dando apoio em tudo, conforme diz Paulo, ajudando a levar as cargas uns dos outros. Não sabemos o dia nem a hora que o Senhor virá, mas a nossa parte é manter a nossa esperança viva e firme, como diz Lucas 18:8. Digo-vos que depressa lhes fará a justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Meus amados, por fim, queridos irmãos, firmados nessa esperança, podemos ser fiéis em meio às lutas e circunstâncias, nas piores adversidades desta vida. Isso porque confiamos em Deus e em suas promessas. Quem vive nessa esperança terá a sua visão focada em Deus. Em Deus, nosso futuro está garantido. O que é preciso é perseverar até o fim. Na conclusão, temos o seguinte: lutas de sabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim seguiremos a nossa jornada sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória
sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Oh, amados, nossa grande marca neste mundo é a nossa bendita esperança, pois aguardamos a manifestação da glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porém, para não perdermos essa grande bênção, é preciso viver segundo a palavra de Deus, para que a nossa jornada seja de fé, pois nela constam as promessas divinas sobre o que nos aguarda no futuro. Portanto, permitamos que o Espírito Santo esteja sempre em nossa vida, para que sejamos por ele capacitados, fortalecidos e orientados para permanecermos firmes na esperança da vida eterna. Amados, aqui encerramos mais uma aula. Que Deus em Cristo te abençoe grandemente e até a próxima aula em nome de Jesus. E não esqueça de divulgar o nosso canal, de divulgar as nossas redes sociais e o site da EBD Slide, adquirindo também o nosso material em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe e a paz do Senhor Jesus.